Voto de cabresto, galera. Voto de cabresto. Alguém conhece aí o que foi voto de cabresto, né? Voto de cabresto foi um acontecimento, um movimento acontecido na República Velha do Brasil, né? Conhecido como República Velha. E o que foi a República Velha no Brasil, né? República Velha, pessoal, foi o primeiro período da República no Brasil, de 1889 até 1930, ou a década de 30, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. Então esse período inicial da República no Brasil, né, é conhecido como República Velha, tá certo? Então, nesse período, a política brasileira foi dominada pelas oligarquias, né? Ou coronelismo. Então, também aconteceu nesse período esse fenômeno, né? Conhecido como voto de cabresto. Né? Como se dava o voto de cabresto? O voto de cabresto, ele era o seguinte: o coronel, né? Coronel, que era basicamente o quê? Um grande proprietário de terra, que era comum, principalmente no Nordeste do Brasil e em todo o Brasil praticamente, que o Brasil existia grandes proprietários de terra, né? E as pessoas trabalhavam, as pessoas mais pobres, que era a grande maioria da população, trabalhavam nessas terras, e esses grandes proprietários de terra, eles tinham o domínio da política no Brasil, né? Como até hoje ainda acontece, né? As pessoas mais poderosas, elas têm o domínio da política no Brasil, e eles tinham o domínio e eram praticamente cabos eleitorais, né? Então eles faziam acordos com os grandes políticos. Até mesmo os grandes políticos, eles vinham dessas grandes famílias poderosas, fazendeiros, né? Saíam desses grandes fazendeiros, dessas famílias grandes. Então esses outros coronéis que faziam acordos, eles pegavam toda essa população pobre, né? E levavam até as urnas na época, e o voto não era secreto, era um voto declarado. Então o coronel levava o seu eleitor até a urna para que ele declarasse seu voto na pessoa que o coronel quisesse que ele declarasse. Então isso foi chamado na época, né, principalmente pelos historiadores, por voto de cabresto, né? Isso era o voto de cabresto. E para você acredita que esse voto de cabresto ainda existe? Os cabos eleitorais ainda têm esse domínio sobre a população? Eu, na minha opinião, aqui como professor de história, como historiador, eu acredito que sim. Eu acredito que nossa política ainda tem o domínio, né? Essa população mais poderosa, essa elite mais poderosa, ela ainda exerce um poder muito grande sobre a população mais pobre e, né, através da compra de voto, da troca de favores, e realmente eles ainda fazem esse movimento, esses cabos eleitorais, levam essa população mais pobre até as urnas para que eles votem em quem eles querem. Então a população mais pobre, hoje ainda no Brasil, ainda se vê ainda essa população não tendo o direito de escolher em quem eles querem votar, né? Por conta da pobreza, eles têm que trocar o voto dele por favores ou por dinheiro, quando eles vendem seu voto, né? Então, esse voto de cabresto só mudou um pouco, digamos que as características, mas na minha opinião, gostaria até de saber a opinião de vocês. Na minha opinião, ele ainda existe, o voto de cabresto, né? Há mais de 100 anos da nossa república, o voto de cabresto, na minha opinião, ele ainda existe muito no Brasil ainda. As pessoas não têm liberdade, boa parte da nossa população, ela ainda não tem liberdade de votar, né? Por conta da pobreza, né? Da ignorância,
Por isso que nossos políticos não investem tanto em educação, porque a educação ela leva liberdade para as pessoas, né? Leva criticidade, e aí é o que dá. Então, essa é a dica. Fica aí a dica do voto de cabresto. Gostaria de saber de vocês se vocês acreditam que o voto de cabresto não existe no Brasil. Então fica aí, para quem não sabia, existiu sim o voto de cabresto no Brasil, algo bem diferente, né? Mas o voto de cabresto que existiu na República Velha do Brasil, galera.